E eu estou muito feliz porque aqui não está simplesmente, esse culto não está voltado para um grupo, mas todos que passam na rua pode, se quiserem, pode parar e ouvir também a palavra de Deus, ouvir os louvores, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? Eu gostaria de deixar no livro de Marcos, no capítulo 10, o versículo de número 46, para a nossa meditação, que tem como o título Cego de Jericó. É um texto muito lido, não é? Muitas pessoas gostam de ler esse texto porque é um texto muito impactante, que fala muito aos nossos corações sobre a fé desse homem que um dia foi cego. Diz assim, Marcos capítulo 10, o versículo de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu gosto muito desse texto de Marcos, porque 3 evangelistas na Bíblia escreveu sobre o cego de Jericó: Mateus, Marcos e Lucas. Mas Marcos é o que mais me chama a atenção, porque ele deu nome para o personagem. Ele chamou o cego de Bartimeu, filho de Timeu. Foi o único que chamou o cego de Bartimeu. O nome Bartimeu no grego, a palavra bar, significa filho, filho de Timeu. Nós não sabemos o nome do cego, mas nós sabemos que ele era filho de um homem chamado Timeu. E eu comecei a procurar na Bíblia a respeito desse homem chamado Timeu, porque ele deveria ser uma pessoa muito importante, porque todas as pessoas, quando ela tem um nome numa sociedade, geralmente os seus filhos, a sua esposa, ela perde o nome e passa a ser a filha do fulano de tal. Por exemplo, se entrasse aqui o filho do Lula ou a filha do Lula, ninguém ia chamar ele pelo nome, talvez de João ou José ou Zaqueu, mas alguém ia dizer: olha, esse aí é o filho do Lula, né? Porque o Lula é uma pessoa importante. Então, geralmente, quando uma pessoa importante ela é conhecida, aí as pessoas começam a dizer: esse aí é filho do fulano de tal. E eu comecei a procurar quem era Timeu, para me saber por que Marcos disse filho de Timeu, Bartimeu. E eu comecei a pesquisar sobre Timeu, e a história conta que ele era uma pessoa importante que morava na cidade de Jericó. E ele tinha muitas propriedades, era um homem temente a Deus. E quando Bartimeu nasceu,
ele queria dar o melhor para o seu filho, porque todo pai e toda mãe, ele quer sempre o melhor para o filho. Mas a história conta que os romanos vieram até a cidade de Jericó, porque os romanos dominavam ali aquela região e tomaram todas as propriedades de Timeu. E ele ficou revoltado com aquilo e ele quis fazer uma revolução ali naquela cidade. E ele se levantou como um revolucionário ali na cidade de Jericó. E como ele não tinha muita força física, ele não tinha soldado ao seu favor, os soldados romanos pegaram ele e levaram ele para o monte e crucificaram Timeu. E ele foi morto, perdeu todas as suas propriedades e acabou também perdendo a sua vida. E o que eles fizeram? A história conta que eles pegaram o filho de Timeu, que era Bartimeu, para que ele não se vingasse do pai e não fizesse uma nova revolução, arrancaram os olhos daquele moço. E ele perdeu os 2 globos oculares. E a vida de Bartimeu foi marcada por muita tristeza, decepção, angústia, perda de sonho. E foi muito triste para a mãe de Bartimeu, porque ela teve que ver a morte do pai e teve que ver também o filho que ela tanto amava perder a visão. E aquilo ali me chamou a atenção, porque aquele moço que tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso, porque o seu pai queria dar de tudo de bom para o filho, ele acabou tendo uma vida de decepção. A mãe dele ficou muito triste e o Império Romano levou todos os sonhos daquela família. Mas uma coisa me chama a atenção, que o Império Romano não conseguiu arrancar uma coisa de Bartimeu. Ele não conseguiu arrancar a fé que tinha dentro do coração daquele jovem. O Império Romano não conseguiu arrancar a esperança que tinha no coração de Bartimeu. Em meio a tanto desastre naquela família, em meio a tanta tristeza e angústia, dentro do coração daquele moço havia uma esperança que tudo poderia mudar. E o que mais me chama a atenção era essa esperança, era essa fé que ele tinha. E quando Jesus, de repente, ninguém contou a Jesus o que tinha acontecido lá em Jericó. Mas Jesus, na sua onisciência, ele virou para os seus discípulos e disse assim: vamos até a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando ali na cidade de Jericó, estava ali na beira do caminho Bartimeu, o cego, mendigando, filho de Timeu. E a Bíblia diz que aquele homem começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava na classe mais baixa que um homem pode chegar fisicamente, materialmente, porque a Bíblia diz que ele estava na beira do caminho mendigando. Por que ele estava mendigando? Porque ele não tinha mais nada, ele não podia trabalhar. Então ele estava ali na beira do caminho, com aquela caneca na mão, talvez, não é? E todas as pessoas que passavam ali, ele pedia uma esmola. Eu fico imaginando ele saindo da sua casa todos os dias, com uma bengala na mão e com uma outra caneca numa outra, e indo ali para a beira daquele caminho, aleluia, pedindo uma esmola, não é? Não existe classe mais baixa do que o mendigo. Quando um homem ou uma mulher chega a mendigar é porque não tem mais
para onde descer. E a Bíblia diz que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele estava falando algo muito profundo, porque poucas pessoas na Bíblia, quando ela vai pedir a Jesus alguma coisa, poucas pessoas falaram Jesus, filho de Davi. Quando ele disse assim, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo assim: Jesus, eu conheço a sua história. Quando ele dizia Jesus, filho de Davi, ele dizia: Jesus, eu sei da onde você veio. Quando ele dizia Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: eu sei do seu poder e da sua capacidade e daquilo que tu podes fazer por mim. Então ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que a Bíblia diz que muitas pessoas, vendo aquele cego clamar, ao invés de dar um apoio para aquele homem que já estava ali numa situação difícil, mendigando, a Bíblia diz que elas criticavam ele e dizia: cego, não adianta você clamar, porque Jesus não vai te ouvir. Não adianta você ficar clamando aí o nome de Jesus, porque você não vai ter resposta. Ao invés das pessoas ajudarem aquele homem, as pessoas criticavam e davam para ele palavra negativa, palavra sem esperança. Mas a Bíblia diz que enquanto mais ele ouvia a palavra negativa, ele não dava ouvido às palavras negativas, e ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem me deixa agora um outro exemplo, que nós jamais devemos dar ouvido à palavra negativa, palavra de derrota, palavra que vem nos trazer para baixo, mas nós temos que olhar para Jesus e continuar clamando a Ele o milagre. E a Bíblia diz que ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que aquele homem não é ouvido na primeira vez que ele clamou. Ele poderia ter desistido de clamar, mas a Bíblia diz que ele perseverou, ele era perseverante, as pessoas criticando, e ele naquele momento colocou toda a sua esperança em Jesus, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou no momento, quando Jesus ouve aquele clamor, a Bíblia diz que Jesus parou. E quando você lê a Bíblia, é muito difícil você ver Jesus parar por qualquer coisa. Era muito difícil parar Jesus. O diabo tentou parar Jesus e não conseguiu. Mas o clamor daquele homem cego fez Jesus parar. E Jesus parou naquele momento ali e disse assim: alguém que me conhece, alguém que conhece a minha história está me chamando. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse assim: traga esse homem aqui perto de mim. E foi lá uma pessoa correndo. E aquela pessoa, quando chegou perto daquele cego, ela não levou para aquele cego uma palavra negativa ou uma palavra de derrota, mas ela disse assim: filho, tem de bom ânimo, levanta, porque o mestre te chama. É interessante que aquele homem, até então ele estava clamando Jesus de longe, ele não estava perto de Jesus. E quando Jesus quer operar um milagre na vida de uma pessoa, ele nunca opera quando essa pessoa está distante dele. Então ele chama esta pessoa para perto dele, porque enquanto mais perto de Jesus, maior é o milagre, maior é a comunhão. Então Jesus disse assim: traga ele aqui perto de mim.
E muitas das vezes Jesus chama uma pessoa que está longe dele e esta pessoa não vem. Mas aquele cego ali, quando ele ouviu aquela mensagem, filho, tens de bom ânimo, porque o mestre te chama, a Bíblia diz que ele, no mesmo instante, ele levantou e ele tirou a capa que ele tinha sobre as suas costas e ele jogou fora. Aquela ali era uma capa de mendigo que ele tinha. Se você olhar para o mendigo, ele vai ter uma roupa, mas a roupa dele não vai ser como a de um cidadão comum, vai ser uma roupa de quem reflete o estado daquele homem. Então ele tinha uma capa nas costas que ele usava para pedir esmola. Mas quando Jesus chamou ele, a Bíblia diz que ele largou aquela capa e jogou fora, porque ele acreditava que nunca mais ele ia precisar daquela capa novamente para pedir esmola. Então ele arrancou aquela capa e correu ao encontro de Jesus. Não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Jesus manda. E aquele moço correu ao encontro de Jesus. Eu estou aqui pregando e me traz à memória uma época em que eu ainda morava no Brasil e eu trabalhava ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Eu me lembro que um dia eu saí para almoçar e eu encontrei um mendigo ali no meio da rua também. E aquele homem estava deitado no momento ali tremendo, ele tremia, parecia que estava em estado de depressão. E ele preparou um cartaz numa folha. E ele escreveu ali naquele cartaz assim: alguém me ajude, por favor. Eu não quero esmola, eu quero somente uma oportunidade. Eu gostaria muito de trabalhar para sair da rua. E muitas pessoas liam aquele texto ali, aquele homem no chão, deitado, todo sujo, e ignorava aquela mensagem. E eu passei também naquele momento, li aquela mensagem, e continuei o meu caminho. E na mesma hora o Espírito Santo tocou no meu coração e disse que aquilo ali não era uma atitude de crente que eu estava fazendo. Olhando uma pessoa na beira do caminho, pedindo uma oportunidade, pedindo uma ajuda, e eu passasse daquela maneira por ele e não fizesse nada para lhe ajudar. E naquele momento eu voltei e me abaixei ali onde aquele homem estava e me assentei ali do lado dele e comecei a conversar com ele. E ele começou a contar a sua história de vida. E ele me disse o porquê que ele estava na rua. E ele disse assim: eu estou na rua porque eu nunca tive pai, eu nunca tive mãe, eu fui criado num orfanato, eu não conheci família. E depois que eu cresci, eu tive que sair aos 16 anos, e eu vim parar na rua, estou na rua até hoje. E não tenho nenhuma oportunidade, o que eu mais quero é ter uma oportunidade na vida, para me poder deixar a rua. E eu naquele momento ali, comecei a pregar o Evangelho para ele, e disse para ele que Jesus poderia mudar a história da vida dele. O Deus que eu estava servindo era um Deus tão poderoso que poderia mudar a vida dele, poderia tirar ele, ajudasse a ele e mostrasse o caminho para ele, para que ele viesse a sair daquela condição. E naquele momento ele se levantou, eu convidei ele para almoçar, ele almoçou comigo, e eu contei o caso dele para um outro irmão, e aquele homem foi altamente ajudado, porque aquele irmão tinha um quarto e disse: olha, eu vou te levar para esse quarto, aonde eu tenho,
e vamos te ajudar a procurar um emprego para que você saia dessa condição. E aquele irmão levou aquele homem, e eu nunca mais vi nem o irmão e nem mais aquele mendigo que estava ali, que eu encontrei ele na beira do caminho, até porque eu parei de trabalhar ali em Ipanema. Aí passaram-se os anos, e um dia eu estava dirigindo culto ali na igreja em Alves, e apareceu um homem que ele veio na igreja, e ele estava sentado no culto. Ele veio de São Paulo, e como na nossa igreja tem costume de dar oportunidade para as pessoas que vêm de uma outra igreja visitando, eu dei oportunidade para aquele homem, e ele disse: olha, eu vim aqui porque eu quero dar um testemunho. Estou morando em São Paulo, mas eu tenho um testemunho para dar, e eu vim aqui nessa igreja especialmente para dar esse testemunho. Ele disse: há 2 anos atrás eu estava deitado ali na rua Visconde de Pirajá, precisando de uma mão, precisando de uma ajuda, e aquele jovem ali parou e pregou o evangelho para mim, e Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história, e hoje eu tenho um trabalho, tenho uma casa e tenho uma vida completamente mudada pelo poder do evangelho. O evangelho continua mudando a história de muita gente. Aquele homem para mim estava quase irreconhecível, porque quando Deus transforma uma pessoa, até a aparência dela é mudada, não é? Aquela roupa velha que quando eu conheci ele, não é? Aquele estado, aquela angústia, aquele homem mudou completamente. E aquele Bartimeu, aquele homem chamado Bartimeu, ele vai até o encontro de Jesus. E como eu fico imaginando ele indo ao encontro de Jesus, e Jesus parando para ouvi-lo, ele vai ao encontro de Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele sente a presença de Jesus muito perto, porque ele agora estava perto de Cristo, e Jesus fala uma coisa para aquele homem, algo que Jesus falou para aquele homem, que Jesus nunca disse aquilo para ninguém na Bíblia, para ninguém, mas para aquele mendigo cego que estava na beira do caminho clamando. Jesus vira para aquele homem e disse assim: que queres que eu te faça? Aquele homem tinha vindo para a presença de Jesus com um alvo e com um objetivo. Às vezes nós vamos para a igreja ou para a presença do Senhor sem objetivo, sem saber o que nós queremos. Mas aquele homem vai à presença de Jesus com um objetivo. E quando Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu tenha vista, porque ele não tinha mais a vista. Em outro texto diz assim: Senhor, que eu torne a ver, porque antes ele via e agora ele não estava mais enxergando. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus virou para aquele homem e disse assim: filho, a tua fé te salvou. Jesus não disse para aquele homem: a tua fé te curou, mas disse: a tua fé te salvou. Porque aquele homem não estava somente buscando a Jesus a cura física, mas ele também estava buscando em Jesus a salvação. Porque quando ele dizia filho de Davi, ele dizia: tu és o Salvador do mundo, o Messias que veio salvar a humanidade. E a Bíblia diz que Jesus disse: filho, vê, a tua fé te salvou. E na mesma hora, a Bíblia diz que aquele homem abriu os olhos, se materializou novamente nos olhos dele um novo globo ocular, porque os romanos tinham arrancado o primeiro.
E ele passou a ver, ele passou a ter uma nova visão, ele viu a Jesus, e parece que a história daquele homem acabou ali. Bom, ele viu, acabou? Não. Mas ali estava começando uma nova história na vida daquele homem. Por quê? Ele olhou para trás, ele olha para frente, ele vê Jesus. Mas quando ele olha para a sua retaguarda, havia uma multidão, que a Bíblia diz que era muitos, que estava criticando ele, que estava dizendo: ô mendigo, tu não vai arrumar nada, ô cego, cala a tua boca que Jesus não vai lhe ouvir. Havia um grupo de pessoas que, ao invés de ajudar, se levantava contra aquele cego. Havia um grupo de pessoas que estava criticando aquele cego porque ele estava clamando a Jesus. Havia um grupo de pessoas que estava humilhando aquele cego com palavras. E Jesus resolve fazer aquele milagre ali, justamente no meio das pessoas que estavam humilhando aquele cego. Existe milagre que Jesus deixa para fazer na minha e na sua vida, justamente na frente das pessoas que te humilha, que não acredita em você, que lança palavra negativa, que lança palavras de derrota. Aleluia! Quando aquele homem viu e olhou para trás, na mesma hora, aquela cura ali era um troféu na mão dele, e ele pôde olhar e falar assim: olha aí, tá vendo? Vocês não acreditaram no meu clamor e na minha fé, mas valeu a pena. Vocês que falaram que não estava adiantando eu clamar, olha aí, esse Jesus, filho de Davi, me deu visão e agora eu estou vendo. Eu recebi o meu milagre que eu vim buscar aqui neste lugar. Irmãos, ninguém que vai à presença de Jesus com fé, ninguém que vai à presença de Jesus clamando com humildade, volta para casa sem milagre e sem a bênção. Se você veio aqui hoje neste humilde lugar, com fé, com esperança, e veio clamar a Jesus por alguma coisa que você precisa, certamente Jesus vai abrir as portas do céu para você, e vai abençoar a tua vida, e vai fazer um milagre em você. Amém, irmãos? Aí aquele homem agora, aleluia, a Bíblia diz que ele não estava mais na beira do caminho, aquela mesmice de todo dia, ele na beira do caminho pedindo esmola. Agora ele já recebeu o milagre, ele já estava vendo, ele já estava enxergando, e a Bíblia diz que ele agora seguiu a Jesus pelo caminho. Ele já estava no caminho de Cristo, acompanhando Jesus. Não tem coisa melhor neste mundo do que poder seguir a Jesus, do que poder estar do lado de Jesus, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus é aquele que não nos abandona, Ele está sempre do nosso lado. Obrigado, Jesus. E aquele homem estava ali seguindo a Jesus, e eu creio que chegou o momento dele voltar para casa também. Acabou o culto, naquele momento Jesus sai da cidade de Jericó, mas ele tem que voltar para a casa dele. E eu vejo aquele homem agora pela fé voltando para a sua casa, mas ele não precisa mais de um cajado na mão ou uma vara para que ele auxiliasse pelo caminho. Aquele homem volta para casa sem mais aquela caneca que ele pedia esmola, porque ele era cego. Ele não precisa mais daquilo, mas ele volta de cabeça erguida. E eu fico imaginando a sua mãe ali na beira da janela, olhando, e ela reconhece Bartimeu, e ela diz: aquele lá é Bartimeu. Mas ele está voltando para casa e ele não tem mais a capa de mendigo,
Ele não tem mais uma vara na mão para que ele seja auxiliado. E o que está acontecendo? Eu creio que ela veio ao encontro de Bartimeu. E quando ela chegou perto de Bartimeu, ela viu que aqueles olhos que os romanos tinham arrancado estavam no lugar. Aquele homem voltou a ver. E eu fico imaginando que a pergunta daquela mãe para o filho foi a seguinte: meu filho, o que aconteceu com você? E eu fico imaginando Bartimeu narrando a história para a sua mãe. E Bartimeu dizia: mãe, eu estava na beira do caminho, ali naquele mesmo lugar que a senhora conhece, com a minha vida destruída, mendigando. Eu ocupava a classe mais baixa da sociedade, porque ninguém pode descer mais do que o mendigo. Eu estava ali com a minha caneca na mão, pedindo esmola. Mas mãe, naquele dia eu ouvi que Jesus, o Nazareno, Jesus, o filho de Davi, o Salvador do mundo, ele estava vindo na cidade de Jericó. E ele ia passar justamente ali, mamãe, perto da onde eu estava. E o que você fez, meu filho? Mãe, naquela mesma hora eu comecei a clamar, mãe, porque eu tinha fé e esperança que a minha vida ia mudar. Eu tinha fé, mamãe, que a história da minha vida seria mudada naquele dia. E eu comecei a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu, meu filho? Aquele moço disse: mãe, aquelas pessoas que me humilhavam diziam que ele não ia me ouvir, que era para mim parar de clamar. E o que você fez, meu filho? Mãe, eu clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fez, meu filho? Mãe, Jesus parou e mandou me chamar. E o que você fez? Eu fui ao encontro dele. E o que ele fez, meu filho? Ele perguntou: mãe, o que eu queria que ele fizesse por mim? E na mesma hora eu abri a minha boca e disse: Jesus, eu quero ver. E na mesma hora ele disse: filho, vê, a tua fé te salvou. Foi um encontro com Jesus, mãe, que me deu uma nova visão, me deu uma nova história. Jesus mudou a minha vida por completo. E eu quero dizer uma coisa para você, que esse mesmo Jesus está aqui hoje, aqui no nosso meio. Aleluia! E Ele para quando nós clamamos. Ele é o único Deus que ouve o nosso clamor. E mais uma vez, eu creio que Ele está aqui para nos ouvir e para fazer a mesma pergunta: que queres que eu te faça? Qual é a tua maior necessidade? Qual era o teu maior desafio nesta noite? Qual era a tua maior necessidade? Eu quero dizer uma coisa, meu querido e minha querida, que Jesus está aqui. E Ele não mudou, Ele é o mesmo. Esse é esse Deus, aleluia, que continua mudando a história. Que nesta noite nós possamos, aleluia, colocar toda a nossa fé nas mãos de Jesus. Que nós possamos colocar toda a nossa fé em Cristo e poder fazer, aleluia, com que o milagre na nossa vida venha acontecer. Seja em que área nós estivermos precisando, eu quero dizer que Jesus está aqui, o milagre está aqui, aleluia. Como Ele curou aquele cego, como Ele deu uma nova visão àquele cego,
como Ele deu uma nova vista àquele cego, aleluia, Ele também está aqui. A cura daquele homem foi um desafio para o Império Romano, porque os soldados romanos que moravam ali na cidade de Jericó passaram na beira do caminho e não mais viram Bartimeu ali pedir esmola. E eu creio que quando eles perguntaram: aonde está Bartimeu, que ficava aqui na beira do caminho pedindo esmola, aquele derrotado que nós arrancamos os olhos dele e matamos o seu pai. E alguém disse naquele momento: passou por aqui um homem chamado Jesus e deu para ele uma nova visão. Vocês tiraram a visão, mas Jesus deu para ele uma nova visão. E naquele momento Jesus, aleluia, desafia até mesmo as leis romanas, aleluia, porque foram os romanos que arrancaram a visão daquele homem. Foram os romanos que falaram: a vida dele está destruída, ele vai pedir esmola para o resto da vida, aleluia. Mas naquela hora ali apareceu um homem chamado Jesus e disse: você nunca mais vai pedir esmola, você nunca mais vai precisar da capa de mendigo, porque hoje eu estou aqui para mudar a sua vida e renovar os seus sonhos, aleluia. Estou aqui para te abençoar. Jesus continua sendo esse abençoador. Quem sabe alguém arrancou a tua visão, alguém atrapalhou o seu sonho, mas Jesus está aqui para te dar tudo de novo, aleluia. Esse Jesus é tremendo, Ele é grande, Ele é fiel, aleluia. É esse Jesus que nós pregamos, que confiamos e anunciamos. E assim, que Jesus vos abençoe, e eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus.